Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar, eu vou tentar te mostrar para ver se você consegue entender, para ver se as pessoas, eu quero que as pessoas entendam as coisas de uma forma mais simples. A proposta é que a gente entenda pelo ponto mais simples. Tem coisas que não são tão complexas assim. As pessoas que dificultam um pouco. Quero que você entenda do jeito mais simples possível quem foi a esposa de Caim. Não quem foi, a gente vai saber quem foi exatamente, mas quem deve ter sido, quem só pode ter sido a irmã dele. Tem que ter sido uma irmã do próprio Caim. Não pode ser uma outra pessoa, a não ser uma irmã dele, tá certo? Do jeito mais simples possível. Quero que você pense junto comigo para a gente não errar mais nisso, tá bom? Eu vejo muita gente falando do assunto ainda, perguntando, e sempre tem outras pessoas postando, você vai achar aqui no YouTube, vários vídeos falando disso, sobre quem foi a esposa de Caim. E aí muita gente vai analisar principalmente o texto do Caim, né, do Caim indo para outra terra e conhecendo a sua esposa. E é o lugar errado, para mim é o lugar errado. Claro, é o lugar que fala dela. E a gente vai olhar ele também, esse texto também, vai ver a informação que tem lá. Mas a gente concorda que as informações dela são poucas, não tem muita coisa. O texto diz que o Caim ele foi para outra terra e lá ele conheceu a sua esposa. Lembrando que na Bíblia, quando diz conheceu, está falando sobre se relacionar sexualmente. Então, o conheceu não é que ele conheceu ela lá, é que ele se relacionou sexualmente com ela e aí eles tiveram um filho. Não é, nem quer dizer que ele relacionou com ela só lá, mas como vai falar que ele teve filhos, vai contar da genealogia dele, então diz que ele conheceu a sua esposa, então gerou um filho, sempre assim. Também quando é falado do nascimento dos filhos do Adão e de todos os outros, posteriormente, em vários lugares aparece fulano conheceu sua esposa e teve um filho. A palavra, é o que é utilizado para dizer que eles tiveram um relacionamento sexual, tá certo? Então, não tem tanta informação. Diz que ele foi para outro lugar e lá ele se deitou com essa mulher. E não diz quem é essa mulher. Provavelmente, penso eu, que esses textos que não estão com tanta informação, o autor, o escritor, ele não pôs tanta informação simplesmente porque não precisava, porque estava claro para ele e para aqueles que ele pensou que seriam seus leitores. Estava claro algumas coisas. Então, por isso, provavelmente eu penso que tenha sido esse o motivo pelo qual o escritor não acrescentou mais informação, tá certo? Então, não tem tanta informação. Como então nós tiramos a prova disso? De uma forma simples, de algumas formas, né? Simples, para que a gente não erre mais nisso. E é importante estabelecer esse tipo de coisa, por mais bobo que seja, né? É uma questão que não interfere de uma forma prática na salvação, por exemplo, na minha vida hoje pessoal com Deus. Mas são pensamentos que estão errados. Não foi criada uma esposa para o Caim, tá? Não foi criada uma esposa e ela não é de um grupo de pessoas que já existiam antes de Caim. Deus criou Adão e a Eva, mas já vinham outras pessoas. Não, isso é completamente antibíblico. E Deus ter criado uma pessoa para o Caim também é completamente antibíblico, tá certo? A Bíblia não dá nenhuma base para isso e ainda dá base para o contrário. Onde nós vamos confirmar isso? Primeiro, pensa aqui comigo rapidinho. Em Gênesis capítulo 2, tem um texto que todo mundo conhece, versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. É o texto que vai falar sobre a criação da Eva, que Deus criou da costela do Adão. Então, pensa aqui comigo, né? Deus criou Adão, e aí colocou um serviço para ele fazer, e de repente a Bíblia diz que Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Ora, se Deus tivesse criado outras pessoas além do Adão, por que agora ele diria que não é bom que ele esteja só? Por que ele diria, vou fazer alguém para ele? Imagina comigo, existe alguns que falam assim, não, Deus criou várias pessoas. Deus criou o homem, mulher, um monte de gente. E aí, ele pegou o Adão e pôs dentro do Éden, sozinho. Então, o Adão estava sozinho dentro do Éden. Tá bom, se a gente considerar isso, por que quando Deus fala assim, não é bom que que o homem esteja só? Por que ele não diz, vou pegar uma mulher lá de fora? Ora, se Deus criou o Adão do lado de fora e botou ele do lado de dentro, por que ele não pegou uma mulher que ele já tinha criado do lado de fora também? Pensa, essa ideia de Deus ter criado outras pessoas além do Adão, além da Eva, não faz o menor sentido para esse texto. Não dá pé nem cabeça, entende? Não existe o menor sentido para as falas do próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só, farei uma adjuntora, e aí ele vai fazer esta mulher.
E aí, o outro texto que nós temos lá, além daquele texto lá, fora daquele texto de Caim, não estou falando nem do que conta sobre o Caim, estou falando aqui sobre textos fora da história do Caim, para a gente ver que não faz sentido esse pensamento. Nós temos no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 20, depois que Deus ele dá a sua sentença, eles já tinham pecado, homem e mulher eles pecam, e Deus dá a sentença para cada um deles, e aí no versículo 20 vai falar assim, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Ora, nós temos um texto claro dizendo aqui que a Eva era a mãe de todos os viventes. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é possível, tendo esse texto, não é possível imaginar que além do Adão e da Eva, Deus tenha feito outras pessoas, e esse texto está dizendo que a Eva é a mãe de todos os viventes. Ah, mas é porque os outros, eles não tinham mãe. Tudo bem, mas quem vem depois deles não teriam mãe? Imagina, a própria mulher do Caim, né? Ela não seria mãe depois, né? Então, por que esse texto estaria aqui dizendo que a Eva era a mãe de todos os viventes? Ah, ela era a mãe de todos os viventes até aquele momento. Não, ela é a mãe de todos os viventes, tá? O texto deixa claro isso. O autor, ele está depois que outras mães já nasceram. Então, por que ele não deixaria explícito se a Eva tivesse sido só a primeira mãe, por exemplo? Não, ela é a mãe de todos os viventes. Todas as pessoas do mundo vieram da Eva. Além disso, a própria narrativa bíblica como um todo, ela vai tratar o homem, o ser humano, como sendo pecador. Né? Todos os homens estão em pecados. A Bíblia diz que nós nascemos com o pecado. O pecado já está em cada um de nós. Por quê? Porque somos todos descendentes do casal que pecou. O Adão pecou e a Eva pecou. Imagine que Deus tivesse criado outras pessoas além do Adão e da Eva, mas só quem comeu do fruto foi o Adão e foi a Eva. Outras pessoas não comeram, a árvore estava dentro do Éden. Só o Adão e a Eva estavam dentro do Éden. Se só o Adão e a Eva estavam lá e só eles tivessem comido da árvore do bem e do mal, e só eles se tornaram pecadores, e só os seus filhos acabam sendo pecadores por conta disso, então as pessoas que supostamente Deus tivesse criado, eles nunca se tornaram pecadores. Seus filhos também não seriam pecadores. E aí nós teríamos uma geração, um grupo de pessoas que não estariam sujos pelo pecado. Vamos imaginar, então, se Deus tivesse criado esse grupo de pessoas lá fora, que eles não cometeram pecado, eles não estão sujos com o pecado agora. E aí nós temos o Adão e a Eva que estão. Né? E Deus vai ter que traçar todo um plano para a salvação da humanidade, por causa apenas de duas pessoas, sendo que ainda tem toda a humanidade fora, está limpa. Imagina, vamos pensar aqui, se só a Eva tivesse comido do fruto e o Adão não tivesse comido, só a Eva e o Adão tivessem recusado, o que vocês acham que teria acontecido? O que você acha que Deus teria feito? Ele ainda teria traçado um plano de redenção para a humanidade, tendo Adão ali puro ainda? Ou ele apenas teria tratado a condenação da Eva somente? Quer dizer, toda a humanidade ainda estaria ali no Adão. Né? Então, se o Adão e a Eva, os dois estivessem em pecado, mas estivessem em um outro grupo não, ele apenas acabaria com Adão e a Eva. Apenas isso, não era necessário criar um plano de redenção para a humanidade, tendo uma humanidade inteira que não estava em pecado. Não faz o menor sentido. É extremamente sem sentido uma teoria dessa. Né? Então, de uma forma muito simples, eu sei que às vezes a gente vai ler o texto lá que fala do Caim, que ele foi para outro grupo, e aí as pessoas têm que explicar, né? E aí muita gente não consegue aceitar essa questão de irmão ou irmã, né? Mas, gente, não tem outra saída, não tem outra solução. Deus criou duas únicas pessoas e deles tem que vir. É preciso que todos tenham vindo apenas desse casal, dessas duas únicas pessoas, porque senão nada faz mais sentido, não faz sentido nenhum. Inclusive, depois lá, quando Noé está com seus filhos, né, nós temos o dilúvio, e quase que zera tudo, começa de novo a partir do Noé. Toda a humanidade é de novo repovoada pelos filhos do Noé. Né? Os seus filhos com as suas esposas, que nós não sabemos também de onde elas vieram. O texto não fala disso. Mas como é que veio depois, então, a partir do Noé? Tem o Noé, tem o Sem, o Cã e Jafé, cada um deles tem suas esposas, tiveram seus filhos e eles casaram com as primas. Em alguns casos, é possível ter casado irmão com irmã. Tinha que ser assim, porque não tinha mais pessoas para que isso acontecesse. É muito simples. Se a gente não conseguir acreditar e aceitar uma coisa dessas, como é possível aceitar outras coisas? Né? Como é possível aceitar a própria arca
a própria criação de um barco para colocar todos os animais. Como é possível aceitar um dilúvio? Né? Então, é uma coisa simples demais que o texto, né, os textos, eles dão para a gente essa ideia de que não tem como ter sido diferente. A Bíblia inteira, não existe motivo para a redenção, para Jesus ter vindo para nada, se isso não tivesse sido assim, tá certo? Então, espero que você entenda de uma vez por todas e rejeite qualquer outro pensamento. Qualquer pessoa que fale assim, não, a gente pode imaginar que Deus tenha criado um povo e aí esse povo também depois se contaminou quando eles conheceram. Não tem o menor sentido, tá? O pecado vem da desobediência deles terem comido do fruto. Apenas isso. O Adão só passou a ser pecador depois de ter comido o fruto e não depois de ter conversado com a Eva, tá? Tem que ter vindo disso. E aí, os seus filhos passaram a ser pecadores. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Se fez sentido, curte aí, deixa um comentário para mim se você entendeu, se você já pensou dessa forma, tá? Compartilha, se inscreve nesse canal, tá bom? E que Deus continue abençoando a sua vida.